Então, hoje vamos falar sobre o potencial elétrico. O potencial elétrico a gente representa pela letra B. Eh, para poder entender o potencial elétrico, a gente precisa entender o que seria a energia elétrica, a energia potencial elétrica, tá? Então, para isso, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós temos um objeto carregado, né? Esse objeto azul, vamos supor inicialmente que tem a carga positiva, tá? Eu estou supondo o sinal da carga positiva somente para poder definir o sentido das linhas de campo, né? Essas linhas verdes seriam as linhas de campo, tá? Então, o sentido dessas linhas de campo seria seguinte, né? Seria essa daqui, tá? Esse seria, né, o campo, as linhas de campo elétrico. Então, como vocês estão notando, em qualquer região do espaço é saliente, né? É dizer, que aponta para o infinito, né? Tá? Dependendo da forma desse objeto, pode ser que essa forma também influencie na forma dessas linhas de campo, tá? Ok, es decir, que puede ter regiões onde as linhas de campo estão mais próximas, outras mais afastadas, né? Porém, todas as linhas devem se afastar ou devem apontar na direção que os afasta da carga, tá? E deve tender ao infinito, né? Então, vamos supor que nós temos outra carga, tá certo? Uma carga por aqui, muito longe, tá? Vamos dizer, muito longe. Uma carga aqui, por exemplo, tá? Então, se está muito longe essa carga aqui, tá? Então, quase não vai sentir a influência dessa carga, vamos dizer, carga Q maiúscula, tá? Não vai sentir muita influência dela porque está muito longe e nesse ponto o campo chega já muito fraco, tá certo? Então, nessa situação, a gente faz a seguinte suposição, que a energia potencial, que vamos representar pela letra U, a energia potencial, nesse ponto, então vou representar esse ponto, está muito longe, né? Então, vamos representar simplesmente pelo infinito. Significa muito longe esse símbolo que está aqui. Muito longe da carga Q maiúscula é zero. Porque não tem essa carga Q maiúscula, não tem nenhuma influência sobre ele. Então, ele não armazena nenhuma energia, tá? Ok. Então, mas se a gente leva essa carga amarela, né, a alguma região já próxima dessa carga Q maiúscula, tá certo, que é maior, então aí vai começar a aparecer energia potencial, né? Mas como seria isso, né? Então vamos desenhar, vamos supor que a gente leva esse objeto por essa trajetória, né? Vamos dizer que seria isso, tá? E leva, por exemplo, a essa nova posição. Agora, nessa posição, né, já está sentindo, né, as linhas a influência dessa carga Q maiúscula, né, através do campo, né? Nesse entorno, o campo já é forte nessa região, né? Já é considerável. Ok, mas vamos supor que essa carga aqui é também positiva, tá? É positiva. Podemos, então, fazer o seguinte, simplesmente para simplificar, ou para dar um sentido, né, à força, nesse caso, eu preciso dizer que é positiva, tá? Mas depois pode ser generalizado para o caso que seja negativa, tá? É decir, fazer todo esse análise no caso que seja negativa. A gente
diz, olha, para poder levar essa carga queima minúscula, carga amarela, até esse ponto, a gente pode fazer sem nenhum obstáculo. Não vai ser tão fácil levar essa carga até esse ponto, né? Essa seria a pergunta, né? E a gente analisa a situação, vamos imaginar que a gente está em uma situação intermediária, a gente está por aqui, tá? Aqui está nossa carga. Então, nesse ponto, por exemplo, a linha de campo estará, né, radialmente né, se afastando, né, apontando radialmente para o infinito, né? Então, nesse ponto, por exemplo, o campo será isso daqui, tá certo? E a força elétrica, você lembra, né? Se a gente tinha um campo nessa, vamos dizer, nessa direção, a força elétrica, né, que sofre essa carga, se essa carga está em um ponto onde o campo é esse, a força elétrica que sente essa carga, vocês lembram que era o produto dessa carga multiplicado pelo campo, tá certo? E se esse carga era positivo, significava que a força estava apontando na mesma direção que o campo, tá? Então, nesse caso, como justamente estou supondo que a carga é positiva, significa que a força, tá? Então, apontará na mesma direção que o campo. Então, a força elétrica será isso, né? Ok? A força elétrica, que vamos representar simplesmente por F, tá? Então, você está notando que quando você vai deslocar esse objeto, vai aparecer uma força que estaria empurrando a essa carga, tentando afastá-la. Mas, porém, você insiste, então você leva até esse ponto. E se nesse ponto você soltar essa carga, o que vai acontecer é novamente esse objeto vai tender a ir para o infinito, né? Você vai tentar afastar devido a força elétrica, né? Nessa situação, eu estou supondo, para facilitar o análise, eu estou supondo que a carga que é muito maior que a carga que é minúscula, tá? Eu estou supondo isso e também que ela seja grande, dimensões grandes, tá? Comparado com essa carga, que suas dimensões desse aqui devem ser pequenas, significa que esse deve ser mais leve, tá? É dizer que quando a gente mexe com a carga pequena, esse aqui não se mexe, tá? Como ela é pesada, né? Ela fica firme, tá? Então, por essa razão, a gente considera que esse aqui seja um objeto grande, tá? Ok. Então, o que nós podemos analisar dessa situação? Que quando a gente leva por esse caminho, né? Que eu desenhei dessa forma, significa que a gente está fazendo algum esforço, alguma força. Está fazendo uma força para poder levar até esse ponto, tá? Então, essa força, eu vou chamar, então, pelo menos, né? Essa força tem que ser no mínimo tem que ser igual em magnitude que essa força elétrica. Vamos chamar de Fe para poder identificar. Então, então a força que a gente vai aplicar para levar essa carga até esse ponto, no mínimo tem que ser da mesma magnitude que a força elétrica. No mínimo, tá? Pode ser um pouco maior, mas não pode ser menos que isso, tá? Porque se essa força, né, que a gente vai aplicar vai ser menor que isso, então não vai vencer, então não vai conseguir deslocar, tá? A essa força, então, que a gente vai aplicar, né, a essa carga, seria, vamos chamar de AP, né, força aplicada. Então, essa seria a força que você estaria aplicando para poder deslocar essa carga até esse ponto, tá? E essa seria a força elétrica que se resiste, né, que se opõe a esse deslocamento, nessa situação, né? Como as cargas têm sinais opostos,
então elas se repelem, né? Então, o que elas tentam é ficar sempre afastadas. Mas você está fazendo tudo ao contrário, está tentando aproximar, né? Ok? Então, seria essa situação que nós temos aqui. Ok? Se você aplica uma força e você desloca um objeto, o que você deve pensar é que você está fazendo um trabalho, você está transmitindo uma energia. Você que está aplicando essa força, você estaria suministrando energia a esse objeto, a essa carga aqui, minúscula. Tá? Isso significa o seguinte, significa que nesse ponto, podemos chamar já agora ponto P, nesse ponto P, tá? A energia já não seria zero como era no infinito. Aqui já terá certa energia porque você transferiu energia, né, através dessa força, deslocando esse objeto até esse ponto. É dizer, transferiu através de um trabalho. Então, a energia potencial nesse ponto já seria o trabalho aplicado, ou pela trabalho realizado pela força aplicada, por essa força que está aqui. Tá certo? Aqui eu vou completar essa informação da força elétrica para você saber o que seria, né? Essa força elétrica é esse produto, tá? E nós chamamos de carga ou força elétrica, né? É importante isso, né? Essa força elétrica. Ok. Então, nós estamos aplicando uma força aplicada que deve ser no mínimo igual a essa força que está aqui, para poder fazer tudo esse deslocamento, tá? E o trabalho que a gente realiza, né, ao aplicar essa força, seria justamente o acréscimo da energia potencial. A energia potencial aqui seria exatamente o trabalho, tá? Então já nós começamos com isso, para determinar a energia potencial, né? Então nós podemos escrever aqui energia potencial. Energia potencial de uma carga, né? Que vamos representar pela letra U. Então a energia potencial da carga aqui, dessa carga amarela, no ponto P, será igual, como já nos escrevemos, o trabalho, né, realizado pela força aplicada. E como se calcula trabalho, né? Se fosse simplesmente uma linha, um deslocamento retilíneo, você lembra, era costume isso trabalhar em física 1, né? Imagina que a gente leva um objeto desse ponto, mas em linha reta até esse ponto. Então, o deslocamento seria esse daqui, né? O deslocamento seria isso, que nós representamos pela letra D. Mas imagina que a gente faz esse deslocamento, mas aplicando uma força nessa direção, tá certo? Se formando um certo ângulo com deslocamento, é dizer, a força não está na mesma direção que o deslocamento. Então, nesse caso, o trabalho, você lembra que era o produto da força, o produto escalar, né? Pelo deslocamento, tá? Era esse produto escalar, né? Que no final seria, né? A gente usando a fórmula de produto escalar, fica isso, né? Cosseno do ângulo que formam eles, produto dos módulos e o cosseno do ângulo. Claro, por exemplo, se essa força é ortogonal a esse deslocamento, então seria cosseno 90, né? Teta seria 90, cosseno 90 é zero. Nesse caso, não, a força não realiza nenhum trabalho, tá? Então, era isso que a gente sabia. Mas para deslocamentos retos, né? Retilíneos. Nesse caso, essa curva é qualquer. Tá? A gente estamos analisando um caso geral qualquer, não é retilíneo. Então, em geral, a gente não poderia aplicar isso, tá? Porém, a gente pode considerar o seguinte, né? Vamos dividir essa trajetória em porções bem pequenas, tá? Vamos supor, então, o seguinte, né? Vamos pegar esse intervalo aqui, então.
né, esse intervalo aqui. Então, nesse intervalo, né, como falei, o deslocamento, vamos dizer, desse ponto até esse ponto, o deslocamento seria isso daqui, né? Esse vetorzinho. E a força, com certeza, não será ao longo dessa direção, será, você lembra, tem que ir a força aplicada, né? Tem que se opor a essa força elétrica. Então, se a força elétrica aqui seria assim, né, radialmente, né, se afastando da carga, essa seria a força elétrica. Então, nesse ponto, a força aplicada tem que se opor a essa, né? Então, teria que ser aproximando-se a carga, né? Então, teria que ser assim, tá? Força aplicada. Então, como você vê, nessa situação geral, já há tanto o deslocamento e tanto a força aplicada já estão formando um certo ângulo. Então, nessa situação, eu poderia aplicar então essa fórmula, tá certo? Esse seria como se fosse minha força aplicada e esse seria como meu deslocamento que é pequeno, né? Tem que ser pequeno, que vou chamar justamente de diferencial dele. É dizer, que é um deslocamento bem pequenininho, tá? Então, como esse deslocamento é bem pequenininho, eu posso considerar que acontece em linha reta, como seria aqui. Ok? Então, o trabalho seria a soma desses pequenos trabalhos também, né? E se eu somar, tá certo? O trabalho sobre cada intervalo pequenininho, tá certo? O que vou obter seria, na verdade, uma integral, né? Então, essa soma se transforma em uma integral, que seria integral de diferencial de trabalho, né? Tá certo? É dizer, em esse pequeno deslocamento, eu realizo um trabalho diferencial, tá? E para poder saber o trabalho total, eu precisaria integrar sobre toda essa trajetória, tá? Então, nesse caso, onde começa a integral, começa infinito e vai até o ponto P, né? Então, seria essa a integração que eu preciso fazer, tá? E o diferencial de trabalho, justamente, esse diferencial de trabalho seria o trabalho que se realiza nesse ponto, nesse deslocamento, né? Seria aí, ok? E esse seria, diferencial de trabalho, seria aplicando essa fórmula, seria, né? A força aplicada multiplicado escalarmente, né? Pelo diferencial de deslocamento. Ou pelo deslocamento infinitesimal, né? Esse pequeno deslocamento. Então, seria isso. Então, já posso substituir aqui. Então, seria uma integral de infinito, de muito longe, até o P, dessa fórmula aí, né? Desse trabalho pequenininho. Então, seria isso que eu tenho. Ok, então eu fiz simplesmente esse truque de dividir em intervalos pequenos, né? Esse aqui, né? Dividir a trajetória em porções pequenas para quê? Para que eu consiga usar essa fórmula que a gente já conhece. Nada mais, tá? Uma vez que a gente fez isso, a gente não precisa mais dela, né? Porque o que a gente quer agora é integrar isso, né? Ok. E antes de integrar, eu não sei quanto seria a força aplicada, mas eu falei para vocês que essa força aplicada, no mínimo, tem que ter o mesmo módulo que a força elétrica, essa força, no mínimo. Porque do contrário, se for menor, não vai conseguir mover essa carga, né? Tá? Não vai conseguir ganhar. Então vamos considerar essa situação que seja mínima, que tenha o mesmo módulo. Porém, tem que ter o mesmo módulo, porém tem que ter sentido contrário. Tá certo? Tá? Então tem que ter o menos. Então, no mínimo, a força aplicada tem que ser menos a força elétrica. No mínimo. Poderia ser um pouco maior, tá? Mas a gente aqui trabalha com no mínimo. Porque o que a gente quer é que também leva essa carga lentamente, sem nenhuma aceleração,
tá? Senão com velocidade aproximadamente constante, né? E quando chegar aqui, a velocidade seja zero. É dizer, que o objeto chegue parado aqui, tá? Chegue a parar aqui e não se mova mais, tá? Isso é o que a gente quer, né? Então, para isso, o requisito é que essa força aplicada seja igual em módulo que a força elétrica que essa carga recebe e sentido contrário, né? Tá certo? Estamos imaginando que nossa carga é isso. Que? Ok. Então, nós chegamos a essa relação. Esse seria o requerimento, né, para mover o objeto, tá? Necessário para mover o objeto. Necessário para mover a carga aqui, né? A carga amarela aqui. Então, e pronto. E não sabemos já quanto seria a força elétrica, né? A força elétrica nós sabemos que seria igual a carga multiplicado pelo campo nesse local, nesse ponto, vamos dizer, né? Então, que seria, né? Olha, não estou esquecendo, se não menos, aqui na frente menos, a carga e o campo, tá? Portanto, né? Substituindo essa fórmula aqui, nós temos a nova fórmula para o campo, ou perdão, para a energia potencial dessa carga aqui nesse ponto P, que seria, né? Seria de menos infinito, integral, né? E a força aplicada já seria isso, menos que. Se a gente quiser esse menos que, já pode colocar como é constante, né? A carga não muda de valor, acá essa carga aqui vai ser constante, então pode sair da integral. Então já seria menos que aqui fora, tá? E logo fica, né, menos que colocamos fora, então fica o campo integral, tá certo? Do campo, desde infinito até o P. Essa integral que vocês estão vendo se denomina integral de linha, tá? Integral de linha. Também não é uma integral comum, né, que a gente vê nas disciplinas de cálculo. Geralmente essa integral também a gente vê em cálculo 4, tá? Então não é uma integral normal ordinária, né? É uma integral que se realiza sobre curvas, sobre trajetórias curvas. Claro, se você trabalhar essa curva for retilíneo, pode ser que essa integral se transforme em uma integral ordinária, integral simples, tá? Ok, então já nós temos uma fórmula para calcular a energia potencial dessa carga aqui, tá? Então nós escrevemos aqui da carga aqui, ok? Que está na posição P, tá certo? Então, seria isso, né? No nosso cálculo, a gente já entendeu o que significa, então, a energia potencial, né? Então, a energia potencial é justamente igual ao trabalho que se realiza, né? É igual ao trabalho que realiza uma pessoa, né? Para deslocar essa carga desde o infinito até esse ponto P. Tá? Então, todo esse trabalho acaba se transformando em energia potencial, tá? Fica armazenado como energia potencial, ok? Então, quando a gente tem duas cargas, né, frente a frente, significa que elas estão armazenando energia, tá? Que tipo de energia? Energia potencial. Potencial elétrica, nesse caso, né, devido às suas cargas. Continuamos. Então, nós encontramos uma fórmula, né, de como calcular a energia potencial, né, de uma carga que em uma determinada posição, ok? É importante, tá, notar que essa energia potencial depende da posição, por isso que eu coloquei
entre parênteses, esse U é uma função, tá? Entre parênteses do ponto, é dizer, das coordenadas desse ponto, né? Se fossem coordenadas cartesianas, tá certo? As coordenadas cartesianas, quem seria? Seria o x, seria o y e seria a cota c, tá certo? A abscissa, a ordenada e a cota desse ponto onde se encontra essa carga, tá? Então, vai depender, nesse caso, em geral, de 3 variáveis, né? Então, que represento simplesmente com P, né? Esse P representa um ponto que tem essas coordenadas, tá? Significa que se eu mudar a outro ponto, imagina, já seria esse ponto por aqui, a energia potencial já será diferente. Se coloco por aqui, a energia potencial será diferente porque vou realizar diferente trabalho, né? Imagina que estou no infinito. Para levar até esse ponto, eu vou realizar outro trabalho. Para realizar a esse ponto, eu vou realizar trabalho diferente. Para chegar, para levar aqui, outro trabalho. Então, em cada situação, pode corresponder, né? Imagina aqui, né? Para levar, eu faço esse caminho, tá? Então, e para levar a esse daqui, imagina que eu faço esse caminho, né? Então, você pode ver que o trabalho, né? Aplicado aqui, vamos chamar linha, e esse aqui a gente chamou simplesmente isso, o trabalho aplicado, né? Da força aplicada. E aqui pode ser 2 linhas. Então, esses trabalhos podem ser diferentes, em geral, tá? Significa, então, que a energia, né, que seria a energia potencial armazenada, que é justamente igual a esses trabalhos, vai ser diferente dependendo do ponto onde você está parado, onde a carga finalmente fica parado. Mas a gente se pode perguntar o seguinte: se em vez de levar a carga Q1, imagina que eu decida trocar, eu faço todo o mesmo processo, né? Mas eu quero levar outra carga, vamos chamar de carga, por exemplo, Q2. Então a carga que eu já não sei aqui, sino que seja Q2. A pergunta que cabe seria o seguinte: em que parte da fórmula eu vou precisar mudar? Eu vou precisar mudar tudo, fazer tudo de novo? A resposta é não, não preciso fazer tudo de novo. Já posso aproveitar essa fórmula. Você lembra que quando era Q, aqui somente aparece essa informação Q. O restante, esse daqui depende unicamente de quem? Depende do campo e depende do caminho que nós levamos, né? Ou pelo caminho que a gente leva essa carga, tá? Então, a informação da carga em si, da carga que a gente quer determinar sua energia potencial, está simplesmente aqui. O restante, então, o restante vai depender dessa carga maior e do caminho, nada mais. Então, para isso, é recomendável fazer o seguinte, tá? Para poder usar, né, em outras situações, é preferível colocar na seguinte forma. Isolamos o que? Abrimos parênteses. Esse menos vamos deixar dentro, junto com a integral. Escrevemos o P, né, o limite de integração, né, e o integral. Ok? Então, essa fórmula parece ser mais útil. Por quê? Porque quando se trata de Q2, a única coisa que vai mudar seria essa parte, esse coeficiente. Tá certo? Em vez de ser Q, já seria Q2. Se for Q3, tá? Q3, né? O objeto a carga que nós estamos levando, então aqui também mudará Q3. Se for 4, mesma coisa. Tá certo? Então, seria isso, né? E em qualquer situação, independentemente dessa carga que a gente vai colocar aqui, tá? Independentemente dessa carga, essa integral vai sempre permanecer. Não depende da carga. Não depende de quê?
tá certo? Então, justamente a essa integral de linha, que a gente vai chamar de potencial elétrico, significa que esse potencial elétrico que vamos definir não vai depender desse Q minúscula, senão vai depender do campo, como você está vendo. E quem produz o campo? Essa Q maiúscula. Então, o potencial elétrico depende, tá certo? Da carga maior, tá? Então, então podemos dizer o seguinte, né? O potencial elétrico produzido, né, pela carga, esse seria já não seria produzido por essa carga pequenininha, não. Pela carga maior que, tá certo? Será, então, que vamos denotar com a letra V, né? V. Então, também no ponto P, seria o potencial produzido por essa carga Q maiúscula, nesse ponto também, nesse ponto P, será igual a menos integral, desde menos infinito até o ponto P, tá? Dessa integral de linha, tá? Então, essa será a definição do potencial elétrico, tá? Essa integral de linha, essa parte, tá? Que ajuda para determinar a energia potencial dessa carga, tá certo? Então, o que nós podemos entender? O que a gente pode entender de tudo isso, né, fisicamente? E significa que essa carga Q maiúscula, tá certo? Produz um potencial elétrico a seu redor. A seu redor. Produz um potencial elétrico, tá? Tá? Em todo lugar tem um potencial, né? Justamente que depende do P, né? Se está talvez mais próximo, o potencial seja maior, está mais afastado, o potencial seja menor. Enfim, a gente vai descobrindo isso depois, né? Mas essa carga Q maiúscula produz um potencial, tá? E quando essa carga Q minúscula entra nessa região, tá? Dominado pelo potencial, né, dessa carga maior, então o que vai acontecer? Essa carga que minúscula vai ganhar energia potencial. E quanto vai ganhar? Vai ganhar justamente o produto dessa carga multiplicado por quem? Por esse potencial. É decir, saber o potencial já nos agiliza, né, para poder determinar a energia potencial dessa carga, de qualquer carga que entrar nessa região, dominada, né, pelo potencial dessa carga maior, tá? Então, para isso que serve, né? Claro, você pode estar dizendo, mas aí essa integral aí, como que a gente vai resolver? Em muitas situações, esse integral é assustador, né? É assustadora, né? Como acontecia, né, com a integral de fluxo, né? Integral de superfície. Em muitas situações, essa integral também pode ser simplificada. E vai ser fácil de resolver se a gente escolher um caminho adequado. Mas para isso eu preciso mencionar o seguinte, né? Justamente para dizer que eu posso pegar outro caminho mais fácil, que não seja isso, né? Que esse daqui, esse rosa, né? Significa que esse potencial que nós estamos definindo aqui, se pode demonstrar, tá? Pode demonstrar, não seria objetivo aqui demonstrar isso, mas pode se demonstrar que esse valor vai ser independente do caminho que você adote. É dizer que nesse caso eu poderia, né, em vez de adotar essa linha curva, né, essa rosa, eu poderia seguir simplesmente esse caminho mais fácil, né? Então pode ser que sobre esse caminho essa integral seja mais fácil. Porém, o resultado vai ser a mesma coisa que se eu tivesse levado por essa curva rosa. Vai dar o mesmo resultado, tá? É uma propriedade do potencial elétrico, tá certo? Tá? Então, nós
podemos escrever aqui embaixo, né? Depende justamente, por isso que depende simplesmente do P, não depende do caminho, tá? Independente do caminho. Do caminho. Então, mas pode ser também, né, que não seja essa linha azul, aquele que facilita esse cálculo da integral de linha. Pode ser que seja, né, outra, né? Outra pode ser essa daqui, né? Não sei, uma semicircunferência, quem sabe. Então, tudo vai depender da situação, da forma como se comporta o campo, tá certo? Da mesma forma que nós, em cálculo de fluxo, né, a gente tentava procurar, né, superfícies, né, que facilitem, é decir, superfícies em que o campo seja constante, né, você lembra, né, seja constante e que seja fácil descobrir a direção do campo. Aqui também a gente poderia dizer, olha, então vou procurar uma curva em que o campo seja mais ou menos constante, né? Se for essa a possibilidade, né? Ou pelo menos que seja fácil determinar a direção do campo. Então, a gente poderia fazer isso, escolher um caminho que facilite esse cálculo, tá? Então, seria isso, né? Mas, independentemente do caminho, o resultado final do potencial tem que ser o mesmo, tá? Essa é uma propriedade muito importante. Então, o que nós queremos fazer aqui seria o seguinte, né? Queremos saber quanto varia o potencial elétrico quando mudamos a posição. Imagina que a gente estava na posição A e a gente quer ir para a posição B e queremos saber quanto variou, tá? Quanto aumentou ou quanto diminui, tá? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, né? Vamos denotar, então, essa variação por ΔV. Né? Como a gente representa sempre qualquer variação, né? Usando o símbolo delta. Então, nesse caso, vamos supor que essa seria a posição final. Vamos supor simplesmente, né? Posição final. Posição final. E essa aqui seria a posição inicial, né? Tá certo? Então, inicialmente a gente estava aqui e a gente vai passar para o ponto B. E queremos saber quanto varia a energia, ou perdão, né, o potencial elétrico, tá? Então, para isso sempre, a variação sempre será o potencial no ponto final, que seria em B, menos o potencial no ponto inicial, nesse caso A, ok? E nós lembramos da fórmula que nos permitia calcular o potencial em qualquer ponto, né? Que era o seguinte, era menos, né? Desde o infinito até o ponto P dessa integral de linha. Era isso. Então, usando essa fórmula novamente aqui, então para V seria o seguinte, né? Menos desde o infinito. Nesse caso, em vez de P, já será B, né? Então, onde aparecer P aqui nessa fórmula, trocaremos por B, né? Integral de linha e menos, tá certo? E vai ter esse menos ainda, né? Então vai virar mais, ou a gente coloca entre parênteses melhor, né? Então, integral, acho que a gente pode apagar isso aqui, porque essa fórmula parecida está aqui. Então, integral desde o infinito, tá? Menos, né? Menos. E quando era V, aqui é V, então nesse caso é A, então será aqui A. Tá certo? Pronto, né? E agora o que a gente faz é o seguinte, né? Temos esse menos aí. Eu vou simplesmente reescrever essa parte. Esse com esse seria mais, né? Menos com menos mais. Ok? Então, pronto, né? Então, nós estamos nessa situação.
Aqui a fórmula, né, seria isso para calcular a variação do potencial elétrico. Porém, aqui aparece um termo que não é bom manter nessa fórmula, que seria o infinito. Tá? Eu quero simplesmente uma fórmula onde apareça o ponto final, B, e o ponto inicial, A, nada mais. E não apareça o infinito. Para isso, a gente poderia fazer o seguinte, tá? Você lembra que a gente poderia inverter o sinal desse limite de integração, tá? Olha, aqui eu poderia trocar o mais por menos, porém eu preciso trocar esse limite de integração dessa forma, tá? Então, invertemos, né, esse limite de integração. Você lembra que inicialmente ia de infinito a A, agora está indo de A a infinito, porém trocou esse menos. Agora coloco o sinal menos de evidência, porque ambos têm menos. Então, se a gente colocar em evidência, vai ficar isso daqui. E coloco isso aqui primeiro, tá? Se coloco menos, já saiu menos, então seria A até infinito. A integral de linha. Mais, agora vem a segunda integral. Essa daqui, tá? Nós estamos trocando a posição, tá? Esse daqui vai para aqui. E essa integral que a gente está colocando nessa parte, tá? Estamos trocando de posição e colocando em evidência, né, o sinal. Então aqui seria, né, B. Então seria integral da mesma coisa do campo, integral da linha do campo. Fechamos o parênteses e continuamos. E a gente analisa essa parte simplesmente. O que será essa integral? Será que dá para simplificar? Olha, aqui diz, vamos integrar desde A até o infinito. Tá certo? Seria o seguinte, né? A gente ir, vamos melhor assim. Né? A gente ir até o infinito e até o infinito. E depois que? Depois do infinito voltar para V. Olha, de infinito integrar para V. Diz, você vai a infinito, né? E depois volta e vai até o V. Tá certo? Vai infinito, e depois do infinito você volta a integrar até V. Tá? Essa primeira integral seria a ida, né? Seria essa daqui. E essa segunda integral seria a volta, né? A volta. E aí a gente falou o seguinte, que para poder calcular o potencial, né, potencial elétrico, não importa o caminho que você tome, ou pelo menos essa integral que está aqui, não depende do caminho que você tome, tá? Então não bastaria eu ir até o infinito, depois do infinito voltar a esse ponto, bastaria simplesmente pegar esse caminho de A até B, esse caminho. Tá certo? Pode ser reto ou pode ser curvo, mas um caminho que não precisa ir até o infinito. Então, integrar nesse cor rosa, nesse caminho cor rosa, e esse caminho amarelo, seria equivalente. Tá certo? Então, o que significa? Significa, então, que essa integral seria equivalente a quê? A integral simplesmente de A até B, nada mais. E do mesmo, né? Do campo no caminho, tá certo? De A até B. Então, portanto, finalmente, né? Portanto, a variação da energia potencial, é decir, potencial em B menos o potencial em A, tá? A variação do potencial elétrico, tá? Do potencial elétrico seria menos a integral desde A até B, é decir, levar esse caminho do campo. Integral de linha do campo. Então seria simplesmente isso. Já não precisa aparecer nem dois integrais, nem precisa aparecer infinito, como estava aparecendo aqui, né? Aqui está aparecendo infinitos.
aqui também. Então, nós simplificamos bastante, tá? E se a gente simplificar mais ainda, poderíamos fazer isso. Então, se eu quiser fazer somente esse negativo, então eu inverto novamente aqui. E aí fica dessa forma, tá? Então, ambas fórmulas são equivalentes. Então, depende da situação, nada mais. Continuamos com um exercício, tá? Vamos supor, nesse caso aqui, tá? Que a gente tem um campo uniforme, né? Vocês já sabem o que seria um campo uniforme. Um campo constante, né? Que não varia com a posição. As linhas de campo são paralelas, tá aqui, as linhas bege que vocês estão vendo, né? E vocês estão notando também que nesse caso o campo está na direção do eixo X positivo, tá? É decir, está apontando na direção em que o X cresce, né? Os valores do X crescem. Então, nesse caso, a gente poderia escrever o campo da seguinte forma, né? Tá? Já escrevendo o vetor campo, né? Então, na direção X, justamente, ele tem componente, né? Ela tem um certo valor na componente X, o campo. Então, vamos chamar simplesmente de E, tá? Na direção X, vírgula. Na direção Y, o campo não aponta nada, né? Não sobe nem desce, então é zero, tá certo? Claro, sempre precisamos considerar a terceira dimensão também. Para isso, eu considerei o eixo Z saindo da tela, né? Dessa tela aqui, desse quadro, tá certo? Saindo e apontando para você. Tá? Imagina então que o eixo Z está apontando diretamente para você, né? Tá? E nessa situação, a gente representa isso simplesmente por um círculo e um pontinho, tá? Ok? Então vamos usar esse símbolo a partir de agora, tá? Quando a gente precisa. Esse simbolinho está indicando que esse aqui é uma linha, pode ser ou um vetor, tá? Pode ser também um vetor, que está apontando, olha, esse seria o plano, o quadro, e aqui estaria você. Está apontando para você, do quadro para você, diretamente. E você estaria conseguindo ver simplesmente a ponta do vetor, ou nesse caso do eixo, né? Que os eixos têm setinha, né? Tá certo? Então você está vendo a ponta do eixo Z, essa aqui, ok? Então seria isso, né? Esse aqui é o quadro, né? Atrás, esse quadro, e aqui você está aqui na frente. Então simboliza isso, tá? E aproveitando essa parte aqui, se eu quero representar um eixo que está entrando, por exemplo, imagina algum momento eu quero representar isso, então coloco também um círculo e dentro desse círculo coloco esse X. Tá certo? Nesse caso, o eixo estaria assim, né? Aqui está o quadro, né? O quadro, e aqui estaria você. Estaria indo desde você até o quadro. E ainda entrando no quadro. Tá certo? Então representaria o que você estaria vendo de aqui, o que você estaria vendo simplesmente a cauda, né? E a cauda a gente representa por esse. Tá? A cauda desse eixo, ou se for no caso vetor, seria você estar vendo a cauda desse vetor. Tá? Então esse aqui significa a cauda, né? Do vetor. E esse aqui representa a ponta, né? Esse é muito comum, vai ser usado muito quando a gente vai estudar magnetismo, tá? Porque fica difícil, às vezes, estar desenhando os eixos tridimensional, tá? É um pouco difícil para poder ensinar, fazer os gráficos, né? Corretamente, tá? Não é muito didático, né? Colocar por completo o espaço tridimensional. Mas assim como está, já fica um pouco mais fácil, porque você está acostumado a trabalhar no plano, né? Então imagina então que eixo Z é uma terceira dimensão que está saindo para você.
Então, como também não está apontando nada na direção Z, é dizer que essa linha não estão saindo para você, ou não estão afundando no quadro, então também seria zero. Então, esse seria o campo elétrico nessa situação, tá? E está pedindo para você, dado essa situação, determine a diferença do potencial elétrico entre o ponto A e o ponto B. Quanto varia se a gente passar desse ponto a esse ponto B, tá? É dizer, se a gente for, por exemplo, pegar um caminho, né? E a gente for por aqui, e quanto vai variar o potencial elétrico? Quanto vai variar? Isso que está perguntando, tá? Ok, esse seria, né, a pergunta. E a gente pode dizer o seguinte: olha, a distância que separa é distância horizontal ou na direção X, vamos dizer que seja D. É dizer que desde esse ponto A minúscula até o ponto B minúscula que estão sobre o eixo X, essa distância, essa separação seja D. Vamos supor. Seja D, né? Então, quanto deve ser a variação do potencial elétrico, tá? Então, para isso, a gente precisará integrar isso, né? Mas, como eu falei para você, essa integral de linha, em geral, é difícil, tá? Porém, né, a gente pode procurar o caminho mais fácil, porque nós falamos que essa integral não depende do caminho, depende simplesmente do ponto inicial e do ponto final, nada mais, tá? Independente do caminho. Então, a gente poderia fazer o seguinte, tá? Então, eu vou pegar o caminho mais fácil que eu considero. Eu pego um caminho ao longo da linha de campo, tá certo? Ao longo da linha, esse que seria paralelo ao eixo X, é dizer, simplesmente o eixo X estaria variando. E uma vez que chego aqui, eu pego esse caminho agora perpendicular ou ortogonal ao eixo X e faço minha integral ao longo desse caminho, tá certo? E esse caminho, esse ponto intermediário, eu posso chamar de quê? Vamos chamar de D. De D não, C, melhor. Tá certo? Então, eu vou integrar de A a C e depois de C, B. Tá certo? Então, vamos calcular essa integral por separado, tá? Então, vamos calcular de A até B, tá? Queremos calcular de A até B, porém, a gente tem essa escolha de escolher o caminho mais fácil, que para mim, eu acredito que vai ser mais fácil ir ao longo do eixo X simplesmente, porque a única coisa que vai variar vai ser o X, e outra ao longo do eixo Y, nada mais, tá? Ok, pessoal, aqui eu estava esquecendo uma coisa. Vamos supor que, simplesmente por questões didáticas, eu vou considerar que o eixo Z do ponto A e do ponto B não varia. E nós estamos no plano XY. Significa que esse ponto e esse ponto tem coordenada ou cota 0. O que significa isso? Vamos lá. O que significa isso? Que as coordenadas desse ponto, por exemplo, vamos dar o seguinte, seria, né? Olha, em X, perdão, vale A. E em Y vale, vamos dizer, Y1, né? Vamos dizer que essa altura vale Y1. Ah, tá faltando? Isso seria se fosse no plano, né? Justamente, tá faltando quem? O eixo Z, essa é a cota. Isso aí que se chama cota, a terceira coordenada, né? A cota. Quanto é? Vamos considerar justamente por questões didáticas que seja zero. Nada mais. Tá certo? Não avançamos nada um eixo Z. Tá para facilitar as coisas, mas você vai ver que você pode demonstrar depois, né? Ou simplesmente acreditar que se a gente considerar outro valor do Z, o resultado não vai variar, tá? Então seria isso, né? Aqui então seria o X vale V. O Y também muda, vamos dizer, a altura muda, né? Tá vendo? Olha, seria Y2. E o Z, como falamos, seria 0. Tá? Para facilitar as coisas, os cálculos. Tudo bem.
Então, praticamente esse caminho acontece em um plano, nada mais, tá? Tanto esse caminho laranja e o caminho rosa também acontece no plano. Ok. Então, vamos lá. Então, esse caminho de A até B seria a mesma coisa que ir de A até C, tá certo? Integrar, né? Isso daí, integrar o campo e depois ir desde C até B. E aí completa, né, o caminho que a gente quer. Né? O ponto, alcança o ponto final que a gente quer. Pronto. Agora sim, vamos resolver nessa situação aqui, tá? Então, para isso, a gente precisa saber o E. E quanto vale? A gente já sabe. Então, o E está resolvido. Agora, precisamos saber o DL. DL seria um pequeno caminho, né? Um deslocamento aqui seria um deslocamento pequeno. Então, esse aí seria o DL nessa situação. E como você está vendo, é paralela ao campo E. Tá certo? Então, DL nesse caso seria DX. As coordenadas, né? Ele também é um vetor, né? DX aponta, né, na direção X, né? Anda uma certa distância que vamos chamar de diferencial de X. E em Y não varia nada, porque não varia sua altura, não sobe nem desce, então seria zero. E em C, mesma história. Então também zero. Ok? Então nós temos esse valor para a diferencial dele, tá? Para esse deslocamento pequenininho, tá? Pronto, o que nós precisamos? Um produto escalar, né? Tá certo? Então calculamos esse produto escalar por aqui, vamos, né? E produto escalar dele, tá certo? Então reescrevemos. Algum de vocês pode estar fazendo já mentalmente isso, né? Você vai ver que sai mais rápido, né? Tá certo? Ok, então vamos lá. Vamos fazer isso em detalhe para não ficar dúvida, tá? Pronto, então você lembra que em produto escalar a gente multiplica componente por componente. Primeiro componente do primeiro vetor com o primeiro componente do segundo. Então, primeiro com primeiro vai ficar simplesmente E vezes dx. Segundo componente com segundo componente, zero. Terceiro componente, zero. Pronto, esse aí não vai acrescentar nada. Então, esse produto escalar simplesmente dá isso. Tá vendo? Facilitou por ter tomado esse caminho, né? Tá certo? Facilita bastante. Ok, uma vez que eu tenho isso, tá? Apagamos isso daqui, não precisamos mais. Então, já substituímos. Então, seria tudo isso, já está aqui, seria simplesmente o campo, já esse módulo, né? Diferencial de x, tá vendo? Você já está lembrando o cálculo 1 aqui, sim, vai ser uma integral simplesmente em x, né? Uma integral simples. Agora, nós precisamos saber, e x varia de onde a onde? Porque vamos integrar em x. Olha, em A, quanto vale o x? Em A, nesse ponto, o x valia A, então vai de A. E em B, quanto vale o x? Em ponto B, quanto vale o x? Vale B. Pronto. Ok, continuamos. Agora vamos aqui, nessa integral. Novamente, tá certo? O campo é conhecido. É esse aqui. Agora vamos com DL, então. DL, novamente, nesse caso, já seria, né, um pequeno deslocamento, já seria na direção do eixo Y, né? Então, já seria isso, tá? Nesse caso, o único que varia seria o Y, a coordenada Y. O X não varia, nem o Z também. Então, aqui mudamos um pouco, né? Aqui mudaria isso, na verdade, né? Aqui, vamos lá. Então, em X não muda nada, zero. Em Y muda, então seria dy. E que mais? E em Z não muda nada. Pronto. Novamente, o produto escalar. Agora, nessa situação, vamos calcular, então, né?
Primeiro com primeiros, 0. Segundo, segundo, 0. Terceiro, terceiro, 0. Pronto, resultado 0. Ok? Zerou, por que zerou? Porque nesse caso, já era para perceber que o campo é ortogonal a dele. Talvez alguém de vocês já tinha percebido. Olha, o campo está apontando para a direita e o deslocamento acontece para cima. São ortogonais, 90 graus. E você sabe que quando são ortogonais, o produto escalar já é 0 automaticamente. Tá? Nem precisa fazer, né? Quem já percebeu isso já pode botar 0, né? Explicar simplesmente. Por quê? Porque são ortogonais. Pronto, então a integral nessa parte é 0. Nessa parte é 0. Esse aqui deu 0. Portanto, se anula tudo. Então não preciso acrescentar nada. Mas eu deixo em evidência esse 0 aí. Tá? Para vocês entenderem, tá? Em que ficou isso, né? Se anulou. Ok, agora sim. Já nosso trabalho vai ficando mais simples, né? Olha, esse E que está aqui, tá certo? É constante, porque o campo é uniforme. Esse aqui é constante. Então vamos ter que ler um pouco o enunciado, né, tá? Às vezes o enunciado também ajuda, né? É constante, porque diz que o campo é uniforme. Então sai da integral. Então fica E integral de AV de x simplesmente. E esse daí, você já sabe, esse aqui bem simples, né? B menos A. Ok? Então, a diferença do potencial elétrico seria simplesmente E multiplicado por B menos A. Mas o que seria B menos A? B menos A, na figura, essa B menos A seria justamente D. Tá certo? Então, a diferença de potencial, diferença do potencial elétrico, seria simplesmente E multiplicado pelo D, pela distância, né? Quanto se avança na direção do eixo X. Tá? Então é isso, né? Esse D é importante. Esse D não é qualquer D. Seria deslocamento na direção do campo, né? Deslocamento na direção. Eu posso generalizar isso, tá? Imagina que o campo não tá apontando na direção do X, senão está apontando um pouco inclinado. A diferença de potencial entre dois pontos diferentes simplesmente vai ser o campo, que é uniforme, multiplicado pelo deslocamento na direção do campo, nada mais. Generalizando um pouco, tá? Pensem um pouco sobre isso, tá? Imagina, né, que o campo seria assim, ó. O campo. Tá certo? E imagina que você tem que calcular, esse seria o ponto A e esse seria o ponto B. Quer calcular novamente essa diferença, né? Essa diferença de potencial. O que você vai fazer? Você não vai calcular essa distância. Esse D não é toda essa distância que separa, não. Senão você vai traçar uma linha ortogonal ao campo e aqui também outra linha ortogonal ao campo e você vai calcular essa distância. Esse seria em geral, tá, pessoal? Vocês já vão avançando, né? Porque nem todos os campos vai ser simplesmente ao longo do eixo X. Pode ser, né? Qualquer direção. Então, esse D que está aparecendo aí seria isso. Essa distância. É dizer, deslocamento na direção do campo. Esse é um deslocamento ao longo do campo. Tá? Não é um deslocamento transversal do campo. É dizer, essa distância aqui não aparece na fórmula. É independente. Essa é independente desse valor, a diferença do potencial. Não depende. Você pode andar quanto você quiser na direção transversal, porém o potencial não vai variar, vai ser 0.
porque vai depender simplesmente do deslocamento na direção do campo, tá? Se você quer que o campo, que o potencial mude, você tem que andar na direção do campo. Se você andar transversalmente, assim, ao longo disso, o potencial será o mesmo, tá? Significa que essa linha aqui, o potencial é constante. B é constante. Tá certo? É dizer, se você anda ortogonalmente ao campo, o potencial é constante. Mesma história aqui. Se você no ponto B andar, né, a partir do ponto B andar transversalmente, o B é constante também. Essa é uma propriedade muito importante, pessoal. Tá? Muito importante isso. Então, lembrem-se. Tá? Então, sempre que a gente andar na direção ortogonal ao campo, o potencial sempre será constante. O potencial variará, ou sempre variará somente se você andar na mesma direção do campo. Olha, pessoal, eu estava esquecendo do sinal menos aqui, né? O menos, eu precisaria, né? Calculei, me empolguei, calculei integral, né? E me esqueci desse menos. Então, aqui seria menos, né? Esse vai descendo menos. E aqui seria menos, tá? Aqui menos. Tá certo? Então, nós levamos esse menos em consideração. Então, significa que se eu avanço na direção do campo, tá certo? Que justamente está acontecendo. Olha, estou avançando na direção do campo, né? Esse D seria um deslocamento na direção do campo. Significa que o potencial também diminui. Essa é outra propriedade importante. Esse menos significa que o potencial está diminuindo. Tá certo? Então, mas se a gente quer que o potencial aumente, então a gente andaria de B até A. Então, mas nesse caso a gente estaria andando, o D seria já contrário à direção do campo. Então, se a gente andar contrário ao campo, o potencial cresce, tá? Por exemplo, aqui eu faço pergunta para você. Onde é o potencial maior, em A ou B? O potencial seria maior em A. Em A. E em B é menor. É dizer que se a gente, à medida que a gente vai andando na direção do campo, o potencial vai diminuindo. Vai diminuindo. Tá certo? Ok? Então, aqui também, se a gente vai andando ao longo do eixo X, em algum momento já vai ser pequeno. O potencial, tá? O potencial vai diminuindo. Mas se a gente andar no sentido contrário, o potencial vai aumentando, vai aumentando. Então, para finalizar, vamos com algumas considerações, tá? Lembrando, né? Nós descobrimos no início da aula o seguinte, né? Imagina que você está, né, você sabe, né, que nesse espaço, né, tem um certo potencial, vamos dizer aqui, no ponto P, né, o potencial, você sabe. E se você colocar uma carga Q, por exemplo, essa carga Q, então calcular a energia potencial seria simplesmente fácil, porque você multiplicaria essa carga Q pelo potencial nesse ponto. Tá? Então, essa é a vantagem de lembrar dessa fórmula também, né? Claro, tudo isso vale se você conhece o potencial. Se você não conhece o potencial, também não faz nenhum sentido, né? Ok? Ok, mas para que eu estou lembrando isso? É para poder descobrir as unidades do potencial elétrico. Se a gente passar a dividir isso do outro lado, então nós vamos ter o seguinte. O potencial em P vai ser a energia potencial em P também, dividido pela carga Q. Tá certo? Tá? E muitas vezes também é usado isso como definição do potencial elétrico, tá? Que seria a energia potencial, tá? Energia potencial no ponto P por unidade de carga, tá? Também se usa essa definição, tá? Mas se eu não vou usar essa definição, eu vou usar a definição integral, né, dele, mas eu vou usar isso para o seguinte, para descobrir as unidades do potencial elétrico.
qual seria? Seria, né? Olha, é uma divisão de energia com carga. Significa, olha, qual a unidade da energia? É Joule. Qual a unidade de carga? É Coulomb. A unidade no sistema internacional, né? Então, a unidade do potencial elétrico será Joule por Coulomb. E esse daqui recebe um nome especial, tá? Porque aparece muitas vezes e a gente não costuma trabalhar com isso. A gente prefere trabalhar simplesmente com o símbolo V, que significa voltios. Tá certo? Voltios. Então, simplificamos o voltio, né? Simplificamos simplesmente com a letra B, tá? Esse aí seria simplesmente B, voltios. Um voltio, então, seria um joule dividido por Coulomb, tá? Ok, justamente, né? A gente escuta falar muito de voltios, né? Na nossa casa, na nossa tomada, está em voltios, né? Significa que nas tomadas, existe, nas duas pontas, existe uma diferença de potencial, tá? E essa diferença de potencial se está medindo em voltios, tá? Que normalmente é 110 ou 115, né? Ou outros 220 voltios, tá certo? Tá? Em uma bateria, normalmente também, né, tem uma diferença de potencial nos terminais dele, né? Um terminal positivo, né, outro terminal negativo. Vamos supor que nesse caso, nesse exemplo, a diferença de potencial seria 12 volts, tá? 12V, tá? Essa seria a diferença de potencial. Quando você conecta esse terminal, né, cada um, a uma placa grande, essas são placas grandes, planos grandes, tá? Esse aqui também, a um plano grande, tá? E você coloca frente a frente esses planos, tá? Então, a diferença de potencial também nesses planos, é dizer, B+, eu justamente vou fazer referência, né, o potencial nesse terminal positivo, e no terminal negativo seria B-. Essa diferença também vai ser ΔV. Esse ΔV significa 12 volts também. Tá certo? É dizer, se aqui era 12 volts, quando conectar aqui nos planos, eles também estarão a 12 volts também. Tá? Se transmite, né? Esse voltio, né? Ok. Quando essas placas, né, ou esses planos grandes for aproximado muito, né, muito pequeno, a uma distância muito pequena, eles vão produzir um campo uniforme. Essas linhas que estão aqui, olha, justamente, essas linhas vermelhas. É um campo uniforme. Por isso que desenhei com linhas paralelas, né, tá? E igualmente separadas, tá? Então, campo uniforme. Campo uniforme. E como você já notou, o campo sempre vai do potencial maior ao potencial menor, tá? Esse é o sentido do campo, tá? Significa aqui, né, está dizendo 12 volts positivo. Significa que B+, né, ganha em 12 volts ao B-. Isso que está dizendo aqui, tá? Então, por isso que o campo tem que ter esse sentido, tá? Vai do potencial maior ao potencial menor. Esse é o sentido. Lembrem-se disso. E o que está pedindo aqui? Sabendo essa diferença, né, de potencial entre esses terminais e sabendo a separação, vamos dizer que a separação seja 0,3 centímetros, tá certo? Determine o campo dentro, determine o valor do campo, sabendo que é campo uniforme, tá? Para resolver isso, você vai usar o resultado do exemplo anterior, tá? Então é isso, tentem determinar esse campo dentro, quanto vale, tá? Porque você sabe a diferença de potencial entre esses pontos, existe um ponto por aqui, vamos dizer um ponto por aqui, você sabe, tá? O potencial sobre todo esse plano será o mesmo, será B+, e sobre o plano verde, tudo, também aqui também tudo, o potencial será sempre o mesmo.
tá? A separação é isso, né? Seria a distância ao longo do campo, né? Então você pode usar a fórmula anterior, tá? Que eu demonstrei no exemplo anterior.